Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Se Jesus voltasse hoje, você está preparado para encontrá-lo? Neste momento, convido-te a adentrar nos domínios pintados pelas palavras sacras do livro, um quadro que desvela o que o mundo se tornará à medida que a era presente se aproxima do seu término, conforme profetizado em várias passagens. Nos é apresentada uma visão do futuro, mas presta atenção, pois a mensagem é densa, assim como nos dias de Noé. Assim será nos tempos da segunda vinda do Filho de Deus. Na época de Noé, as pessoas continuavam com suas rotinas cotidianas, comiam, bebiam, casavam e eram dadas em casamento. Parecia que suas mentes estavam imersas na modernidade, alheias à presença divina. Era um mundo indiferente a Deus, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio, destruindo tudo. Semelhantemente, nos dias de Ló, o cenário era o mesmo. Comer, beber, comprar, vender, plantar e construir. Os negócios prosseguiam como de costume, sem reflexão sobre os pecados. Mas no exato dia em que Ló deixou Sodoma, do céu caiu fogo e enxofre, destruindo a cidade. A mensagem é clara. O dia da revelação do Filho do Homem seguirá esse padrão. Nesse dia, quem estiver no cume de sua habitação com seus pertences dentro dela, não deve descer para pegá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não deve olhar para trás, recordando o destino da esposa de Ló quando ela fez isso. Aquele que busca preservar sua vida acabará perdendo-a pela morte. Mas quem a perder neste mundo escapará das consequências do pecado e da separação de Deus. Eis o alerta. Na noite em que o Messias retornar, 2 estarão recostados numa cama. Um será levado em julgamento enquanto um crente permanecerá. 2 mulheres estarão moendo juntas. A incrédula será levada e a crente permanecerá. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro ficará. Quando lhe interrogaram onde isso aconteceria, ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa mensagem é cristalina, como as águas do dilúvio, e flamejante como o fogo do céu. A lição de Noé e Ló nos lembra que a vida cotidiana não pode obscurecer a realidade da eternidade iminente. É hora de prosseguirmos nesta jornada, mergulhando mais fundo na essência das palavras, assim como nas narrativas de dilúvio e da punição de Sodoma e Gomorra. Jesus nos alertou que quando ele retornar, haverá uma sensação de normalidade. No entanto, ele não prometeu que tudo estaria bem ou que não haveria problemas. Ao olharmos para os tempos anteriores ao dilúvio e ao julgamento de Sodoma e Gomorra, as condições eram terríveis, mas a maldade era aceita como normal e rotineira. A palavra traduzida como revelado é apocalíptico, da qual derivamos nossa palavra moderna, apocalipse. No entanto, a antiga palavra grega traz consigo a ideia de revelar ou desvelar. Quando o dilúvio de Noé chegou, pode-se imaginar pessoas tentando resguardar seus pertences enquanto elas mesmas pareciam em vão. Da mesma forma, se alguém estiver preparado para a segunda vinda de Jesus, não se preocupará com as coisas materiais deixadas para trás. O foco do coração não deve estar no que está na casa, mas no que está no céu. É lembrado a todos, não olhem para trás como a esposa de Ló. Ela desobedeceu a Deus e olhou para trás para Sodoma, provavelmente com arrependimento e talvez com apego. A esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal, enquanto ela e sua família escapavam do castigo. Jesus aqui alertou seus seguidores para não olharem para o mundo perecível, prestes a ser julgado, mas para fixarem seus olhos na libertação que Deus lhes oferece. A esposa de Ló, uma mulher sem nome mencionada poucas vezes na Bíblia, teve um fim prematuro devido à sua desobediência à palavra do Senhor. Sabemos mais sobre a história que envolve sua morte do que qualquer outra coisa sobre ela. A esposa de Ló teve todas as oportunidades de viver.
Embora não tenhamos seu nome, podemos fazer certas suposições sobre ela. Ela estava familiarizada com o Deus a quem servia e tinha Abraão como tio, de quem poderia ter aprendido muito. Ela teve a bênção de ter os mensageiros de Deus em sua casa, que a conduziram para fora de Sodoma. Mas de que adiantou tudo isso? No final, toda a graça de Deus foi desperdiçada nela. Aqui encontramos lições cruciais. Primeiro, é possível estar perdido para sempre mesmo sendo religioso e tendo todas as oportunidades para fazer o que é certo. Você pode vir de uma família piedosa, ter muitas vantagens espirituais e ainda assim estar perdido. Segundo, você pode deixar o mundo para trás e começar algo novo. Mas se seu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, não importará onde você esteja ou o que tenha feito. Entretanto, você está no caminho certo, mas eventualmente se perderá se voltar atrás. Você é responsável por suas próprias crenças. Olhar para trás foi desobediência, porque Deus havia claramente instruído a esposa de Ló a não olhar para trás, mas seguir para as montanhas e não retornar. Não houve tempo concedido para ouvir todas as desculpas ou razões dela para desobedecer. É por isso que lutamos com as lições de Ananias e Safira. Elas expõem a justiça pelo que é e revelam a posição de Deus quanto à desobediência. Olhar para trás pode ter revelado seu verdadeiro apego a Sodoma. Ela estava demonstrando um amor pelo que estava deixando para trás. Seu corpo estava saindo, mas seu coração ainda estava em Sodoma. Você sabia que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aquele que deseja ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:4. Queremos ser amigos do resto do mundo. Isso não implica em abrir mão de tudo no mundo, mas sim em se afastar de tudo o que se opõe a Deus, a maldade que um dia fez parte de sua vida. O castigo de Ló foi terrível, abrupto e irreversível. Ela foi negada outra chance de fugir quando olhou para trás. Toda a misericórdia previamente estendida foi abruptamente retirada. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que acontece, e o resultado é revelado como uma consequência natural de sua decisão. Chegará um momento em que todas as oportunidades de obedecer a Deus terão acabado. Algumas pessoas zombam da pregação e ensinam que se refere ao inferno ou a qualquer julgamento iminente. Elas veem isso como táticas de assustar, destinadas a assustar crianças e tolos que são demasiado sábios para acreditar. Mais do que qualquer outro assunto, Jesus falou sobre o inferno. Suas palavras inspiraram imagens de ranger de dentes e fogo. Considere os inúmeros exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o que era certo e depois perderam essa oportunidade para sempre. Faraó, Nadab e Abiú, Corá e sua turma, Judas Iscariotes e assim por diante. As lições da esposa de Ló ainda são relevantes. Não volvas os teus olhos para trás, pois fugirás da ira de Deus mediante o sangue de Jesus. Deixa que os anjos do Senhor te guiem para fora da cidade, para a segurança, sempre recordando a noite em que 2 homens repousarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Esta passagem é frequentemente associada ao arrebatamento, termo utilizado para a vinda de Jesus por seu povo, num momento em que o mundo segue suas rotinas habituais. Jesus prometeu retornar à terra para levar consigo seu povo após sua ressurreição. Após ascender ao céu, os discípulos testemunharam sua partida, como registrado em Atos 1, 9-11. Enquanto olhavam atentamente para o céu, uma nuvem o levou para fora de sua vista, e 2 homens vestidos de branco apareceram dizendo: Homens da Galileia, por que olhais para o céu? Esse Jesus que foi elevado dentre vós para o céu, assim virá do modo como o vistes subir ao céu. 2 pontos destacam-se nestes versículos. Primeiro, o Jesus que retorna à terra pela segunda vez é o mesmo que viveu entre nós e ascendeu ao céu após a ressurreição. Segundo, ele voltará da mesma maneira que subiu ao céu. Como Jesus ascendeu ao céu em segredo,
não sendo visto literalmente pelos discípulos até que uma nuvem o ocultasse de sua visão, estes versículos indicam que sua volta à terra não será em segredo. O arrebatamento da igreja é o próximo evento na linha do tempo profética de Deus, uma das maiores esperanças da fé cristã, envolta em mistério quanto à sua ocasião. Quando o Senhor retornar, descendo dos céus, sua aparição, assim como a ascensão de seu povo para encontrá-lo nos ares, será visível a todo o mundo. Esse evento é conhecido como o arrebatamento, derivado da tradução latina de 1 Tessalonicenses 4:17, que traduz o grego arpazo, para arrebatar ou carregar. A palavra arpazo aparece 14 vezes no Novo Testamento com 4 significados diferentes, cada um contribuindo para a compreensão do que Paulo expressa no versículo 17. Jesus, em João 14:1-3, dirigiu-se aos seus discípulos claramente crentes, prometendo preparar um lugar para eles na casa de seu Pai. Assim como os cristãos de hoje eram membros da família da fé. Uma tradução aceitável de 1 Tessalonicenses 4:17 seria que seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatamento descreve dramaticamente e eternamente a remoção de pessoas próximas, como 2 mulheres trabalhando no moinho, 2 homens no campo ou até mesmo 2 pessoas compartilhando a mesma cama. Quando o arrebatamento ocorrer, uma será arrebatada e a outra será deixada para trás. As palavras de Jesus, um será levado e o outro será deixado, parecem descrever este fenômeno de ser elevado às nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Isso acontecerá durante os dias que antecedem a volta de Cristo, e as condições para esse evento já existem no mundo atual. Comparando os tempos finais com os dias de Noé e Ló, como Jesus fez em Lucas 17:26, podemos entender melhor os dias que antecedem o retorno de Jesus. É essencial examinar os elementos essenciais dos dias de Noé, descritos no livro de Gênesis, para compreender o cenário atual. Nos dias de Noé, havia uma intensa pressão e penetração do reino espiritual invisível na raça humana. A corrupção universal do pensamento era evidente, com a maldade do homem multiplicando-se sobre a terra, e a imaginação contínua dos pensamentos do coração era má. Apesar desses aspectos negativos, havia um lado positivo nos dias de Noé, destacado pela justiça e retidão de Noé, que andava com Deus. Ele não foi deixado na ignorância do que estava por vir, pois como servo fiel, recebeu uma revelação sobrenatural de Deus sobre o julgamento iminente e o caminho para enfrentá-lo e sobreviver. O dilúvio de água nos dias de Noé é comparável ao julgamento futuro de Deus, não mais com água, mas com fogo, como mencionado em 2 Pedro 3:5 e 6. Muitos, assim como nos dias de Noé, ignoram a iminência do julgamento de Deus. No entanto, o conhecimento sobre o arrebatamento pode transformar vidas hoje, proporcionando conforto e esperança. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento para amenizar o sofrimento deles diante da morte de seus entes queridos. A morte não é o fim, pois os efeitos dela serão revertidos pela ressurreição dos crentes que morreram. Portanto, enquanto aguardamos o arrebatamento, podemos consolar uns aos outros com essas palavras. Este evento pode impactar nossas vidas de 3 maneiras: vivendo com expectativa, vivendo com dedicação e vivendo com preparação. Estejamos preparados para a vinda do Senhor, buscando a palavra de Deus diuturnamente. Dessa forma, continue conosco e assista esse vídeo que está aparecendo na tela, que temos mais um relato bíblico que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.